Segunda pergunta do capítulo 4. Comparativamente, relate os princípios de processos com viés informacional em relação a processos de manufatura. E quais seriam os benefícios típicos de implementar o Lean Office? Então essa pergunta pedindo para você comparar as questões da manufatura e o Lean Office e os benefícios de você implementar o Lean Office. Vamos lá, vamos responder. Aqui estão os princípios, né? E avaliando cada um no processo de viés informacional e no processo de manufatura. Primeiro princípio, valor. No informacional, difícil visualização. Os objetivos são emergentes. De novo, estou lá na situação das informações. Quando eu vejo valor no processo de manufatura, vem informação. É visível a cada processamento e o objetivo é definido. Existe materialidade. Scambi, como é que eu faço agora? Você tem que ver esse exemplo do processo de manufatura e trazer para um processo administrativo, Lean Office, e buscar entendimento sobre um objetivo definido. Por que esse processo existe? E tentar dissecar o que está descrito em etapas de processamento. É possível. Segundo, cadeia de valor, é outro princípio. No informacional, no processo de informações e conhecimentos, é isso que está lá. E no processo de manufatura, materiais. Isso se difere entre tangível e intangível. Eu preciso enxergar o valor nas informações. Terceiro, fluir. No informacional, interrupções planejadas devem ser eficientes. O que significa isso? Comparado à materialidade, na manufatura. Lá na manufatura, interrupções são desperdícios. Então fica fácil, toda vez que você está fazendo um processo e ele é interrompido. Exemplo, falta de matéria-prima, falta do funcionário, falta de determinação sobre qual produto deve ser feito, falta sobre qual cliente deve ser atendido, falta de definição da qualidade, se está aprovado, por exemplo, o startup da qualidade. E aí eu tenho uma lista enorme, de interrupções que geram desperdícios lá na manufatura, lá no chão de fábrica. E no processual, na informação processual, interrupções planejadas devem ser eficientes. O que ele quer dizer com isso? Você não pode ter um processo que começa a fazer de qualquer forma para ver no que vai dar. Eu tenho que minimamente saber a sequência do que deve ser feito. E se alguma interrupção prevista acontecer, ela deve ser enxergada com brevidade, ela deve ser enxergada com tempo, para que você possa intervir e ajudar com que ela possa até nem acontecer a interrupção. Quarto princípio, puxar, o sistema pull. Lá no informacional, conduzido pelas necessidades do negócio. Na manufatura, conduzido pelo tact time. O tact time merece aí depois uma fala, tem tact time sendo tratado dentro do livro, você vai encontrar, principalmente nesse capítulo. Então, basicamente, o tact time é o que dá o ritmo da produção, ele conduz o ritmo da produção. A fluência com que se produz, se transforma matéria-prima em semi-elaborado e em produto acabado. No fluxo informacional, isso não é tão claro. Esse ritmo não é tão evidente. Então, eu preciso olhar para o negócio, entender que processo que ele constrói para esse negócio e aí tentar enxergar alguma linha de coerência sobre a fluência desse puxar, como é que ele deve funcionar. Quinto princípio. O quinto princípio fala da perfeição. Quando você olha para o processo de viés informacional, o Lean Office, você é o processo habilitado para aperfeiçoar o negócio. É ele que você deve buscar, deve pensar. Ao contrário, no processo de manufatura, o processo habilitado para repetições sem a presença de erros. Então, a tangibilidade favorece esse entendimento
e quando você percebe a repetição de erros. E se é um processo vital para aquele produto, na sua cadeia produtiva, ele deve ser destacado, deve ser separado e tratado. Situação idêntica para o informacional. Quais seriam os benefícios típicos de implementar o Lean Office? Boa pergunta. Primeiro benefício, comunicação eficiente pela gestão visual. Então, o Lean Office traz na sua bagagem, de tratamento dos processos, produção de gestões visuais a partir da escrita do processo, da declaração das suas etapas e das situações aonde se envolve nas relações internas até chegar na fase do output, da saída, da entrega. Então você consegue visualizar. Se você não faz isso, não pratica o Lean Office, as coisas lá estão, mas você não as visualiza e não sabe o que está provocando um ruído no seu processo. Segundo, utilização eficiente do espaço. Você passa a entender como as coisas devem se relacionar, quais proximidades promover, quais situações que estão desagregadas no espaço de trabalho. Terceiro, redução de tempos de atravessamento, interfaces entre uma etapa e outra. Quarta, redução da quantidade de papel processada. Você vai simplesmente manter aquilo que agrega valor. Formalização dos sistemas de atravessamento de documentos. Então agora você vai dar nome aos bois, você vai formalizar os documentos existentes, para que eles servem e que valor ele produz no processo seguinte, na etapa seguinte. Redução de tempos de atravessamento, porque você enxerga como funciona, você vê o que não agrega valor e elimina, e vê o que agrega valor e exerce trabalho de melhoria nele. Você melhora o tempo de resposta. Redução dos tempos de reuniões, sim. As empresas que não têm os processos definidos, as empresas que não têm essas coisas muito bem tratadas, ocorrendo na fase da operação dos envolvidos, ela vive dentro de sala de reunião. Ela vive fazendo reunião para entender onde é que a empresa se encontra. E raramente lá tem todas as explicações. Por quê? Porque falta reunião? Não. Porque falta ordem. Porque falta processos bem definidos, processos bem descritos e melhorados. É por isso. Pode fazer a quantidade de reuniões que for. Não resolve esse tipo de anomalia. Eliminação de notificações de computadores internos. Então, você passa a ter também uma resolução da sua intranet, da sua rede sistêmica de TI, muito mais enxuta, mais objetiva, muito mais ágil. Motivação das pessoas, é natural. Um ambiente desse, que respeita esses benefícios de implementar o Lean Office, tem um grupo de pessoas confiantes, motivadas, dedicadas e dispostas. Por quê? Porque faz todo sentido o trabalho delas. Gera benefício para a empresa e para elas. Então elas são altamente favoráveis a trabalhar nas resoluções, nas melhorias. Por quê? Porque elas veem que funcionam e elas fazem parte disso.